Se eu ouvir mais um, posso pagar mais barato se ela tiver meio murcha? Alguém jogando moedas em cima do balcão. Ou pior, perguntando crédito ou débito. E depois dizendo, é aproximação. Ai, juro que eu vou transformar alguém em arbusto, Sol. Você diz isso toda noite. E eu continuo querendo fazer. Ai, Luna, eu adoro lidar com gente, sabe? A variedade, as histórias, as energias. Até aquela velharada chata que joga o dinheiro na sua cara? Acredita que esse tipo nunca chegou até mim? Claro que não, porque sempre acabam caindo na minha fila, né? Olha, vou te falar, hein? Eu acho que eu atraio ogros disfarçados, não é possível. Você devia tentar ter um pouco mais de fé nas pessoas, sabia? Sol, a gente já falou isso 1000 vezes. Tá difícil acreditar em humanos, depois de tudo que eles fizeram com a nossa gente. Eu sei, eu também vi a crueldade. Eu senti o peso dela. Mas... fadas não foram criadas para odiar, Luna. A gente vem da terra, do vento, das folhas que caem no outono. E os humanos, por mais que tenham se perdido, ainda são parte disso tudo. Eles erram, sim, ferem, destroem, mas também plantam, cantam, cuidam um dos outros. Eles são como estações confusas, tempestuosos, mas também férteis. Mesmo quebrados, ainda brilham como cacos de estrela. Eles ainda dançam com a vida. E enquanto isso acontecer, eu não consigo virar as costas pra eles. Já acabou com esse papinho motivacional? O que você tá querendo dizer, hein? Que eu deva simplesmente apanhar calada agora? Não foi isso que eu quis dizer. Olha, é melhor a gente terminar logo aqui. Luna, tem uma coisa que eu fiz e você provavelmente não vai gostar. Sol, o que você fez? No caminho pra loja hoje, eu ajudei um humano ferido, um garotinho. Ele tinha torcido a perna e eu usei magia. Você o quê? Regra número 1. Não usar magia. Os caçadores estão por toda parte, Sol. Essa cidade não é mais segura. É por isso que vamos embora. Era só uma criança, Luna, e ninguém viu. Ele precisava de ajuda. E o que te garante que ninguém viu? Você conhece médico, certo? Existe hospital. Eu sou uma fada. E ser fada é ajudar, curar, amar. Isso não é uma escolha, Luna. Isso é amor. Você quer falar de amor? A gente já tem isso aqui. E agora que o mundo mágico está bloqueado, você é tudo que me resta, Sol. Por favor, não se arrisca mais. Eu não sei o que fazer se eu te perder. Você não viu que a loja tá fechada? Volta amanhã. Você tá surdo? A gente abre às 8. Não pode esperar até amanhã, não? Ai, desculpe. Você tá bem? Precisa de... Não, Sol! Aguenta, por favor! Eu vou te curar, tá? Por favor, fica comigo. Olha pra mim. Por que meus poderes não estão curando? Não deixa a dor arrancar quem você é. Você ainda é a natureza. Não, por favor. Não fala assim. Eu não consigo. Eu não sei o que fazer sem você. Tudo que eu sou sempre esteve em você também. Quando eu não estiver mais aqui, o meu amor ainda vai te encontrar. Por favor, não me mata. Eu tenho uma família. Pois eu também tinha. Mas que tipo de coisa você é? E eu achando que nada mais poderia me surpreender.
Olha só, o que quer que você seja, é melhor você sair daqui antes que sobre pra você. Eu não quero problema. As coisas já estão ruins demais lá fora. Espera aí, esses fanáticos estão atrás de você também? É, aparentemente, sim. Olha só, que ótimo! Uma aliada. Eu não posso me envolver com vocês. Sério? Então fala isso pra eles, porque pelo que parece você é bem valiosa. Nada de tiros. O Inquisidor quer a alienígena viva. Tá, eu admito. Isso foi bem legal. Até que você também não é comum. Ah, que bonito! Vai quebrar regras do seu chefão? Olha que não vai ficar bonito entregar a alienígena em pedaços. Vocês não vão sair daqui. Parabéns! Fez barulho, gastou bala e continua burro. Você é patético. Vai, tira essa bolha mágica aí, ô purpurina. Pode deixar que eu lido com ele. Você tem certeza disso? Ele parece ser bem perigoso. Tenho certeza absoluta. Então, o que exatamente é você? E por que, em nome de tudo que rasteja à noite, os caçadores querem você viva? Eles não costumam poupar ninguém. Ainda mais uma coisa tão esquisita assim. Eu não tenho obrigação de responder. Olha aqui, Verdinha. Eu detesto mistério. Então é melhor abrir a boca. Ou eu mesma te entrego para aquele clubinho. Vai ver entregando você? Aqueles esquisitos me dão um pouco de paz. Vocês, humanos, são cruéis. Todos iguais. Caçam o que não entendem. E quem disse que eu sou humana? Você me ofende me chamando disso. Quer saber o que eu sou? Eu sou seu pesadelo depois da caçada. E acredite, eu posso ser bem mais subterrâneo do que qualquer um desses lunáticos. Ei, vamos todos respirar, tá bom? Ela pode estar assustada. A gente acabou de lutar juntos. Talvez seja melhor tentar conversar? E você? É quem exatamente? Caleb Evans. Eu só vi vocês em perigo e, bom, eu achei que devia ajudar. Caleb Evans. Não vejo um bruxo nessa cidade faz um bom tempo, desde a ascensão dos caçadores. Eles se esconderam no mundo mágico, trancaram as portas e sumiram. Você não deveria estar aqui. Mas eu não sou um bruxo. Ah, é claro. E eu sou um anjo enviado por Jesus Cristo. Espera, é sério? É claro que não, idiota! Ótimo, maravilha. Enquanto a gente jogava a conversa fora, a Verdinha desapareceu. Talvez ela só tenha fugido. Você jura, Sherlock? Fugiu. Ótimo. Agora me diz, e se ela for alguma aberração espacial com um plano pra destruir essa porcaria de planeta? O quê? Mentira! Ela é uma alienígena? Tipo aqueles da TV? Eu achei que ela tava fantasiada de um cosplay muito bem elaborado. Olha, eu gostaria muito de ajudar, mas eu não sou um bruxo. Ai, sei lá, usa aquela sua bolha rosa nela. A gente não pode deixar ela escapar, ela não deve estar longe. Não. Onde é que tá? A nave, o que fizeram com ela? Se você tá tentando fugir desse planeta, é melhor você me dizer agora. Porque se você tentar sumir, você vai se ver comigo. Era exatamente isso que eu pretendia. Mas alguém levou a minha nave. Como você chegou aqui tão rápido? Eu sou uma vampira. Ah, uma vampira. Legal. Ótimo. Peraí.
Você perdeu a sua nave. Tipo, a sua nave espacial? Ela estava ativada com tecnologia de camuflagem. Algo avançado demais para humanos comuns detectarem ou acessarem. Se os caçadores, que têm uma tecnologia de ponta, estavam atrás de você, eles já capturaram sua nave. Ai, se isso for verdade, meus superiores em Sixan não vão tolerar. Essa primeira impressão da Terra vai arruinar qualquer possibilidade de aliança, de troca comercial e de... Espera, troca comercial? Que tipo de troca? Vamos lá, Verdinha. Eu já tô ficando cansada disso. Tá na hora de parar com o joguinho. Ai, meu planeta, Sixan, tá colapsando. Crise ecológica, sabe? Nossa tecnologia pode ajudar a restaurar ecossistemas, em troca de recursos que a Terra possui em abundância. Mas essa recepção hostil compromete tudo. Ótimo! E agora, o pior da escória do planeta tem acesso à sua tecnologia. Isso não vai acabar nada bem. Tá, calma aí. Espera, quem são esses caçadores, afinal? São humanos radicais. Um culto militar religioso. Acreditam que tudo que não é natural deve ser exterminado. Vampiros, lobisomens, fadas, agora até aliens, pelo visto. Eles nos caçam há anos, silenciosamente. São organizados e letais. Ok, ótimo, perfeito. Eu sou muito jovem pra morrer, eu mal consegui sair da casa dos meus pais. E logo agora que eu tô me envolvendo amorosamente, o mundo vai acabar porque sequestraram uma nave alienígena camuflada. Se eles decifrarem o sistema de navegação, podem entrar em contato com Sixan. Ou pior, podem tentar replicar nossa tecnologia. Isso poderia causar rupturas no tecido gravitacional do planeta. Tipo, buracos negros no supermercado? Ai, chega de cena. 2 surtados de uma vez é mais do que eu aguento. Eu conheço alguém que pode nos ajudar. E como posso confiar em você? Você não pode, mas com sua nave sequestrada, seu planeta em risco e o nosso possivelmente explodindo, me diz aí, você tem mesmo outra escolha? Até que você tem razão. A propósito, me chamo Zara, emissária de Sixan. Eu sou a Valentina, mas vocês podem me chamar de Val. Caleb, de novo. Só pra manter o clima amistoso. Você pode ir agora. E se tiver sorte, os caçadores nem vão lembrar de você. Ai, eu posso me arrepender disso. Não, eu fico. Por mais que eu não saiba de onde vieram esses poderes, nem mesmo o que são exatamente, eu acho que eu posso ser útil. E eu quero ajudar. Tá, eu conheço alguém, um detetive. Ele é especialista em investigações sobrenaturais. Algum caçador viu algo que não deveria? Não, para eles, você é só um amigo. Os homens acham que está aqui apenas para abrir a nave. Perfeito. Eles não estão prontos para saber o que realmente fazemos aqui. E a nave? O que descobriu? Tecnologia quântica, camuflagem adaptativa, leitura neural. Isso aqui pode nos adiantar 100 anos, 1000 talvez. O poder de transcender os sobrenaturais, dominar o mundo com um exército de soldados evoluídos. Não temos tempo para admiração. Os sobrenaturais não se limitam a lobisomens e fadas. Feiticeiros podem ressurgir. Vampiros são mais perigosos do que parecem. Eu preciso do acesso total a essa nave. Agora! Só preciso entender o protocolo de ativação. A linguagem alienígena é complexa, mas até o amanhecer terei algo concreto. Estão subindo.
Onde está a criatura? Ela escapou. Tínhamos vantagem, mas ela usou um tipo de feitiçaria. Atravessou a parede como fumaça. Acha que o Senhor tolera o fracasso? O mundo está mergulhado em trevas e fomos escolhidos para limpar essa imundície. Lobisomens, vampiros, criaturas que corrompem a criação. E agora, demônios caídos do céu. E nós, filhos da fé, lutamos com a verdade como espada. Quem não suporta o peso dessa missão, que caia com os ímpios. Senhor, com o devido respeito, como exatamente vamos lidar com esse tipo de criatura? Atravessar paredes? Isso é bruxaria ou algo pior. Por um acaso, isso tem a ver com esse tal de Reynolds? Está me acusando de algo, soldado? Não, senhor, não. Eu só me preocupo com a fonte dessas novas estratégias. Onde está a sua fé? A dúvida é o sussurro do inimigo no ouvido dos fracos. Você foi salvo das trevas por essa causa. Não perca sua alma agora, questionando o instrumento da luz. Perdão, Inquisidor. Eu confiei pouco. Jamais duvidarei novamente. Espero que não se repita. Você sabe o que acontece com traidores, com aqueles que abandonam a fé. Prepare-se! Hoje à noite, o céu vai fechar os olhos e o inferno vai abrir as portas. Então, antes de entrarmos, seria bom se você, sei lá, parecesse menos verde. Já sei! Disfarce humano! Estive esperando esse momento desde que pisei nesse planeta. Mas que roupa é essa? Eu disse disfarce, não desfile. Tá parecendo a drag queen de Marte, com purpurina e tudo. Isso é ruim? Na verdade, é ótimo! Drag queens são artistas incríveis, tipo, uma das melhores coisas que a gente tem por aqui. Artistas? Isso parece fascinante! Quero conhecê-las! Tá. Depois você faz o seu tour pelo mundo pop. Agora não temos tempo. Pelo visto, seu método investigativo é caótico mesmo, né? Pelo estado disso aqui, posso supor que você ainda não descobriu nada. Valentina, não achei que nosso próximo encontro fosse ser assim. E nem eu. Na verdade, eu nem queria ver você. Eu entendo, mas acho que a gente ainda merece mais uma chance. A chance você já desperdiçou, lembra? Talvez a gente deva esperar lá fora? Não, Caleb, não precisa. O que eu tenho com Jill agora é só profissional. Eu odeio pedir isso, mas eu preciso da sua ajuda. Val, eu mal tô dando conta daqui. Eu tô tentando encontrar provas contra os caçadores sem expor os sobrenaturais. Isso é mais complicado do que parece. O que a gente tem é muito mais importante do que isso. Eu garanto pra você. Mais importante do que os caçadores dominando essa cidade inteira. Do que ver fadas massacradas e lobisomens sendo caçados, o mundo mágico bloqueado. Sem contato com os feiticeiros, sem nenhum suporte ancestral. Você tá brincando? Zara, você poderia mostrar pra ele? Mas o que tá acontecendo aqui? Sou uma emissária do planeta Sixan. Vim avaliar a Terra para um possível acordo de cooperação interplanetária. Minha nave foi capturada por caçadores. Se acessarem seus sistemas, os danos podem ser catastróficos para todos. E não temos tempo. Se abrirem aquela nave, não vai ser só o fim dos sobrenaturais. Vai ser o fim de tudo. Tá bom. Se tudo isso for real, então as nossas causas agora são as mesmas. Mas eu vou precisar de uma equipe. Lutadores. Gente que tá nessa embate há muito tempo. Minha matilha. A resistência. Primo, não esperava te ver tão cedo. E aí, alguma pista dos caçadores? Algo que a gente possa usar pra ferrar eles? Infelizmente, não. Na verdade, eu vim pedir ajuda. As coisas pioraram. E muito. Pera, essa
Essa é a resistência? Cadê os lutadores que você comentou? Eu pensei que você tinha um exército. Nós somos poucos, mas valemos por 1000. Essa é uma matilha pequena e eu confio a minha vida a cada um deles, porque aqui a gente luta como um só. Ótimo, uma matilha. Porque o mundo tá pegando fogo e vocês ainda acham que tudo gira em torno de lobos. Val, com a ascensão dos caçadores, essas divisões entre espécies já não significam muita coisa. Sobrou pouquíssimo de nós. Não faz sentido continuarmos separados. Juntos, formando uma aliança, nós temos mais chance. É como uma aliança mágica, né? Com certeza, a nossa matilha hoje tá bastante inclusiva. Pra você ter noção, eu sou metade humano, metade lobby. E tô liderando isso aqui. Inclusão não é só uma ideia, é sobrevivência. Sério? Então você é tipo um lobisomem bom? Você parece bem comum, do tipo bonito comum. Vindo de alguém tão único, acho que comum nunca foi tão interessante. Que fofo. Ô, gente, vamos deixar pra paquerinha pra depois, porque a gente meio que tem que salvar o mundo. Não sei se vocês estão ligados nisso ainda. A verdade é que a gente tem acolhido sobrenaturais que conseguiram fugir da cidade. Grupos pequenos, famílias inteiras e às vezes até alguns humanos. Espera aí, humanos? Alguns são de confiança. Fizeram parte da minha vida, da minha criação. Não é sobre o que você é sobre o que você escolhe ser. Eu aprendi isso cedo. E agora mais do que nunca isso importa. Tá vendo, Zara? Nem todos os humanos são um desastre completo. Pois é. Tô começando a ver que vocês, terráqueos, são mais complexos do que aparentam. Terráqueos? David, será que podemos ir para um lugar mais tranquilo? A gente tem muito o que conversar. Ah, claro. Me sigam. O que vocês estão propondo é uma missão suicida. Eu sei que os caçadores são perigosos, mas abrir uma nave alienígena não é como destrancar uma porta. Isso vai levar tempo. Claro! Porque vocês, da sua matilhazinha, valem por 1000, né? Porque foi o que você disse, não foi? Pois adivinha, agora é a hora de provar isso. Ela tem razão, David. Se os caçadores abrirem aquela nave, isso vai além da cidade. Eles não vão parar por aqui. Eles vão ter poder demais. E poder pra dominar o mundo ou acabar com ele. Eu sei que parece loucura, mas os meus poderes podem ajudar. Caleb, você mesmo disse que não tem controle sobre eles. A gente nem sabe de onde vieram ou o que significam. Entenda que eu não tô dizendo que você não é valente, mas isso aqui é diferente. Vocês não têm chance contra os caçadores. Nenhuma. Vocês não estão entendendo. Essa nave é sagrada pro meu povo. É um elo com nossa sobrevivência. Se eles acessarem aquela tecnologia, podem interferir na comunicação interplanetária, replicar armamentos biológicos. Não é só sobre vocês, é sobre milhares de vidas em outro planeta. Eu achei que vocês precisavam de ajuda para algo local. Uma emboscada, uma evacuação, não sei. Mas invadir uma base fortemente armada, cujo paradeiro ninguém sequer conhece. Desculpa, Dylan, mas eu não posso arriscar a vida da minha matilha por uma causa que... Claro, é sempre assim, né? Matilha em primeiro lugar, sempre os seus. Nada mudou. Vamos, a gente se vira sozinho. Não precisamos de lobos fedidos que só conseguem enxergar o próprio rabo. Valentina, espera. Eu tava começando a acreditar em vocês. Achei que essa tal resistência fosse um símbolo de união, de esperança. Mas no fim, vocês são só humanos com dentes maiores. Cadê o seu lado humano agora, David? Vai se esconder atrás da matilha também? Val, espera. Por que você não vai logo pra sua matilhazinha, Dylan? O mundo vai acabar mesmo, né? Esse tipo de escolha não parece ser difícil pra você. Da última vez, você escolheu eles, não a mim. E agora, eu escolho você. Se o mundo vai acabar, então deixa eu fazer a escolha certa dessa vez. Eu quero estar com você, Val. Você sabe, eu passei tanto tempo tentando apagar tudo que a gente viveu, tentando me convencer de que você nunca me amou. Porque aceitar que você me amava e mesmo assim escolheu me deixar foi a pior parte. Eu amava e ainda amo. E olha, na minha vida tem pouquíssimas coisas das quais eu me arrependo, mas te deixar foi muita covardia.
Eles eram a minha família. Eles me criaram. A Matilha era o que eu conhecia de lealdade. Mas eu esqueci que você também era minha família. E eu deixei você sozinha, eu sei. Val, me dá mais uma chance. Agora eu escolho você. E mesmo que o David ele não venha, e mesmo que tudo vá pro inferno, eu vou com vocês. Se esse for o fim, eu quero estar do seu lado. Você não entende, Dylan. Eu fiquei sozinha. Sempre estive sozinha. Quando briguei com a minha mãe, quando fugi da minha casa, você era a única coisa que eu tinha. E mesmo assim você me deixou. E agora que o mundo tá desabando, você me parece falando em chance, em querer ficar comigo. Agora você não tem mais utilidade, Dylan. Agora você não tem mais nada pra me oferecer além de palavras. Então, com licença, porque eu não tenho tempo pra essa melação toda. Eu tenho que me aprontar. Tenho que revirar o mundo pra achar alguma coisa, qualquer coisa que possa deter os caçadores, nem que eu vá sozinha. Você tá triste? Um pouco, mas vai ficar tudo bem. Mamãe sempre diz que o escuro é só o lugar onde as estrelas aparecem melhor. Então, se tá escuro, talvez seja só porque algo bom tá pra brilhar. Ei, a mamãe disse pra ficarmos juntos, vem logo. Vai ficar tudo bem, moça esquisita bonita. Prometo! Ela te pegou direitinho, né? Eu não entendo vocês, humanos, tão cruéis, egoístas, mas às vezes tão amáveis. É como se fossem dois mundos no mesmo corpo. Talvez seja porque somos mesmo. A verdade é que muitos carregam dor demais, raiva demais, se perdem. Vão pelo caminho mais fácil, o da vingança, do ódio, como os caçadores. Mas tem outros que pegam essa dor e transformam, tentam fazer o bem, mesmo quando o mundo diz que não vale a pena. Você é diferente, Caleb. A empatia que não tiveram comigo, eu aprendi a oferecer aos outros. Mesmo quando ninguém me ensinou, mesmo quando tudo me empurrava pro outro lado. Sabe, Zara, tem gente que acha que a dor é um mapa, que se você foi ferido, vai ferir de volta. Mas eu nunca aceitei isso. Nunca quis ser reflexo daquilo que me machucou. Desde pequeno, eu ouvia que era errado ser quem eu era. Meu pai, os vizinhos, até na escola. E cada uma daquelas palavras doía muito. Mas eu decidi transformar essa dor. Não apagar, mas transformar. É como se cada vez que o mundo me fechava uma porta, eu aprendesse a abrir uma janela para alguém. E você me ajudou a lembrar disso. Mesmo com todo esse medo, toda essa bagunça, você tá tentando. E isso é muito corajoso. Então entenda, você não tá sozinha, Zara. Nem agora, nem depois. Porque eu tô aqui. E não importa o que aconteça, eu não vou te deixar. Porque amigos são pra isso. Você é um dos motivos pelos quais eu ainda tento entender esse planeta. Obrigada, Caleb. De verdade. Então, você é a famosa alienígena. Como você sabe disso? Boatos correm soltos na resistência. E veja só, parece que encontrei exatamente quem eu tava procurando. Eu não sou uma ameaça. Eu só quero ir embora. Não quero machucar ninguém. Mas não é sobre o que você quer, é sobre o que eu preciso. E agora eu sei que encontrei o grupo certo. Quem é você? E do que está falando? Caleb! Parece que eu fui mais rápida. Ele não tinha culpa. Ele nunca feriu ninguém. Como que você teve coragem de fazer isso? Coragem? Querida, não é coragem. É clareza. Quem hesita, morre. Leve a alienígena. Eu cuido das crianças.
Luna, pensei que você tinha ido embora da cidade. Eu ia, mas vocês são meu povo. Eu não vou deixar os caçadores matarem o que ainda resta de nós. Eles tiraram tudo de mim, David. Agora tá na hora deles pagarem. Então você é o lobo racional, o que fala com humanos, o que acredita em convivência. E você é o inquisidor hipócrita. Eu conheci padres de verdade, humanos bons. O que você faz não tem nada de fé. A fé que eu sigo é aquela que pune os monstros. Você só não percebeu ainda que é um deles. O que você chama de fé é só ódio com a cruz pendurada no pescoço. Eu cresci entre lobos, mas eu também cresci entre humanos que sabiam amar. Eles não rezavam por guerra. Eles não precisavam caçar ninguém para se sentirem salvos. Você transformou a sua dor em desculpa. Distorceu a palavra para justificar a sua sede de sangue. O mal que você vê no mundo tá dentro de você. E nenhum versículo vai esconder isso. Basta! Não, isso não é normal. Você não é só um humano. O que você é? Eu sou o instrumento da luz, a justiça divina. E vocês são praga que deve ser erradicada. Chega! Sai de perto dos meus amigos! Você? O que é você? Vocês estão com ela? Tirem ela daqui. Estou a caminho. Caleb, por favor, me ajuda! Você pode curar ele. Por favor, Luna. Ele é meu primo. Eu posso tentar. Com a força da lua, talvez eu consiga. Faz quanto tempo? 40 minutos ou mais. Luna não fala nada, só fica lá, como se o mundo tivesse parado. E isso tá acabando comigo. Sabe, eu passei a vida toda achando que daria conta. Se eu fosse forte bastante, fria o suficiente, ninguém ao meu redor se machucaria. Mas olha pra isso, a Zara foi capturada. Eu nem sei onde ela tá. O Dylan quase morreu. E você quase se machucou feio por minha causa. Eu devia ter previsto que tinha merda de uma infiltrada aqui. Eu deveria ter prestado atenção. Eu deveria ter visto os sinais. Eu deveria ter protegido vocês. Eu achei que se eu tentasse controlar tudo, nada sairia errado. Mas eu falhei, como sempre. Val... Você não entende. Desde pequena, eu tive que aprender a sobreviver sozinha. Minha mãe não era do tipo que oferecia abrigo. Era regra, exigências e cobranças. E quando eu me apaixonei pelo cara errado, fui convidada a me retirar de casa. Desde então, tudo que eu faço é tentar impedir o mundo de quebrar de novo. Mas parece que não importa o quanto eu lute, eu nunca sou o suficiente. Você é muito mais do que o suficiente. Você só carrega o mundo como se ele dependesse só de você. Mas não precisa ser assim, Val. Você tem a gente agora.
você tem a mim. E, convenhamos, a aliança mágica não funciona sem o seu humor ácido. Só você pra me fazer rir, viu, Caleb? Aliança Mágica. Parece um nome de RPG barato. Pode até ser, mas tem alguma coisa que combine mais com a gente? Infelizmente, não. Você não tá sozinha, Valentina. Você não precisa ser perfeita, só continua sendo você. Ele melhorou. O Dylan. Luna conseguiu, ela curou ele. O quê? Ele tá fraco, mas tá vivo. A Luna disse que a força da lua ajudou e que ele vai se recuperar. Vou deixar vocês a sós. Ele está se recuperando, graças a alguma teimosia sobrenatural aí dentro. Sempre fui bom em teimar. Bom, então continua assim, mas agora do lado certo. Eu achei que eu ia te perder, e isso foi desesperador. Saber que eu talvez nunca mais fosse te ver, ouvir sua voz, te tocar. Foi como se o chão sumisse. Por um segundo, eu percebi que quando você me chamou de família, você não estava exagerando. Porque imaginar um mundo sem você é como perder um pedaço de mim. Me desculpa, Val. Não só pelo que eu fiz, mas por tudo que eu não fui quando você precisava. Eu me afastei, me calei, quando tudo que eu queria era estar do seu lado. Eu deixei o medo falar mais alto e, no fim, quase te perdi. Quando eu tava ali, entre a vida e a morte, só uma coisa vinha na minha cabeça. Você. O jeito que você olha pra mim quando acha que eu tô falando besteira. A forma como você segura o mundo inteiro nas costas. Como se não tivesse ninguém pra dividir o peso. E eu deveria ter sido esse alguém. Eu não consigo imaginar uma vida onde você não tá, não dá. Você virou a minha raiz, Valentina. Minha verdade no meio desse caos. E eu sei que eu falhei, mas eu tô aqui agora. Mudado, presente, de corpo, alma, coração. Então, se ainda tiver um espaço pra mim aí dentro, mesmo que pequeno, me deixa entrar de novo. Me deixa tentar do jeito certo dessa vez. Mas a gente vai com calma, tá? Sem pressa, sem promessas impossíveis. Só a gente, no tempo certo, ok? Olha só! A Aliança Mágica agora tem um casal. Isso vai complicar os relatórios, hein? Relaxa, Nesquik. O foco ainda é salvar o mundo. Primo, você tá legal mesmo? Tô vivo, o que já é um avanço. A regeneração ajudou, mas foi a magia da Luna que salvou de verdade. E quanto aos outros, a Matilha? Feridos, a maioria com lesões externas, mas o pior foi o pó de fada. Estava impregnado nos sentidos deles, especialmente no olfato. Deu trabalho para limpar. Eles vão sobreviver, mas estão fora de combate por um bom tempo. Ah, ótimo! A Zara sumiu, ninguém sabe para onde levaram as crianças e os nossos lobos estão fora de jogo. Antes de você surtar de vez, eu capturei um dos caçadores. Surpreendente. Vindo de você, ele ainda tá vivo? Por pouco. Só mantive ele vivo porque ele poderia ter informações. Se não fosse por isso, ele já estaria alimentando a terra. Então você é sorrateira que nem uma ratinha. Você é das minhas, hein? Eu gostei. Arrasou, garota. Mas morte não vai resolver nada. Vingança só alimenta o ciclo. Ciclo? Acha mesmo que estamos dentro de alguma rodinha moral? Eles caçam os nossos, as crianças, alienígena. Se você ainda tem esperança na bondade deles, Dylan, boa sorte com isso. A gente não tem tempo pra brigar entre a gente. É isso que eles querem. Caleb tem razão. Essa situação é muito maior. E não é só pelas crianças. A Zara, ela também é uma de nós. Eu lembro do que você me disse sobre não abandonar o nosso lado humano. E a Zara, mesmo sendo uma alienígena, ela entende mais sobre compaixão do que muitos humanos por aí. Tá, podemos até tentar. Mas mesmo que a gente consiga a localização da base dos caçadores, não temos chances contra uma Lati. Os olhos dele estavam vermelhos. Não era normal. E a força também. Eu sou muito rápida, por causa das minhas habilidades vampíricas. Mas ele me derrubou como se eu não fosse nada. Como se eu fosse uma amadora. Eles estão sempre a um passo à frente. Sempre. Se tem alguém por trás disso tudo, é alguém calculista e bem inteligente. Eu ouvi um boato de um dos sobrenaturais que fugiu. Ele disse que os caçadores estavam mexendo com modificação genética. Diziam que queriam controlar poderes sobrenaturais.
reproduzir, misturar. Mas isso não vai contra tudo que eles pregam? Olha, quando eu confrontei o Malate, perguntei a ele se ele era humano. Ele desconversou. Agiu como se estivesse escondendo alguma coisa. Então os próprios caçadores podem estar sendo enganados. Então, qual é o plano? Expor o Malate? Mostrar que ele também não é humano? Acha que isso vai quebrar a fé cega deles? Ei, gente, eu acho que... Se ao menos eu ainda tivesse contato com o Magnus. Quem é Magnus? Gente, por favor, só um segundo. A gente precisa de um plano que quebre a confiança deles de dentro, senão... Eu tenho um plano. Sério, eu tenho um plano. Mas... não é algo que vocês vão gostar muito. Soro de intensificação ativado. A resposta neural está estável. Meu amor, você me chamou? Chamei. Doutor, pode nos deixar a sós? Eu estava começando a temer pelo pior. Se infiltrar daquele jeito. Foi arriscado demais. Você poderia ter sido descoberta. Ninguém desconfiou. A resistência é emocional demais. Confiam fácil, sentem demais. Essas coisas são movidas por impulsos. Acreditam em empatia, em redenção. Mas no fim, são só aberrações tentando se convencer de que têm alma. O plano funcionou. E, por sorte, a alienígena estava escondida bem debaixo do meu nariz. Foi quase poético. Você não imagina o alívio que eu senti ao te ver bem. Eu não posso te perder também, Abigail. Eu estava com medo, de verdade. Você devia estar preocupado com o próximo passo. A missão foi um sucesso. Aquele garoto, o de cabelo rosa, ele usou magia de verdade. Nunca vi nada assim. O quê? Ele tá vivo? Mas eu jurei que eu tinha dado um jeito nele. Então falhou. E você fez o que exatamente? Se não fosse por mim, nada disso teria dado certo. Se encostar em mim mais uma vez, eu saio por aquela porta e não volto. Eu sou a única que te entende, a única que ainda tá do seu lado. Se você me perder, perde tudo. Desculpa, eu só estou sobrecarregado. Tenso demais. Fique tranquilo, logo teremos acesso à nave. Com a alienígena cooperando, vamos conseguir o que queremos. E com o armamento certo, nem magia será um obstáculo. Eu mesmo vou interrogá-la e ela vai falar, nem que seja na dor. Não, deixe isso comigo. Com a chantagem certa, ela vai colaborar, sem resistência. E os caçadores, se souberem que eu fui modificado, que eu não sou mais puro, eles vão se voltar contra mim. Então não conte tudo. Distorça, manipule, use a verdade ao seu favor. Eles não precisam saber, só precisam obedecer. Espero que Deus me perdoe. Deus está com você, e os fiéis também. Agora, deixa comigo. Eu vou cuidar da alienígena. Ai, minha cabeça. A gente vai morrer aqui. Não vai? Ei, olha aqui pra mim. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Eu vou tirar a gente daqui. Nem adianta tentar. Enquanto você estava apagada, o Dr. Reynolds fez alguns testes. Descobrimos que o fogo interfere no seu dom. Interessante, né? Tão avançada, mas tão frágil. Vocês são doentes. Vocês se dizem protetores da humanidade, mas agem como monstros. Você não faz ideia do que tá dizendo. Sabe, antes de tudo isso, eu e o Malachi éramos felizes. Tínhamos um filho, um menino lindo. Ele era doce, amável, queria ser astronauta um dia. Acho que ele teria te adorado. Ele via beleza em tudo, até nas coisas mais pequenas. Mas um dia ele não voltou da escola. Só desapareceu.
E dias depois, um amigo próximo, alguém que confiávamos, nos contou a verdade. Disse que ele foi morto por uma matilha de lobos sobrenaturais, que não sobrou corpo nenhum para enterrar. Malachi sempre foi um homem de fé. Acreditava que Deus tinha um plano, que isso fazia parte de algo maior. E eu nunca acreditei em nada disso. Mas se isso ajudava ele a dormir à noite, então que fosse. Mas a verdade, nem mesmo ele dormia. A dor era um poço que a gente fingia não olhar. Ninguém acreditou na gente. Lobos sobrenaturais? Éramos os malucos da vila. Diziam que era drama, histeria, que a gente inventou tudo só para poder lidar com a dor. Mas a gente sabia o que realmente tinha acontecido. E aí veio o silêncio, o vazio, a raiva engolida, até que encontramos outros que também tinham perdido alguém. Pais, filhos, irmãos, gente que também gritava e não era ouvida. Foi assim que chegamos àquele grupo. Eles se reuniam numa velha igreja, afastada. Mas ali não era a fé que os guiava. Era dor. Era sede de justiça. Mas nos unimos. E juntos viramos algo maior. Conquistamos espaço, organização, treinamento, recursos. E ele se tornou o Inquisidor. Você queria justiça, mas o que faz agora é só ódio. Você se tornou pior do que aquilo que diz combater. Eu lamento o que aconteceu com seu filho. Nenhuma mãe merece passar por isso. Mas isso não te dá o direito de sequestrar crianças, de torturar. Você quer que eu entenda a sua dor, Abigail, mas não se dá o trabalho de entender a de ninguém. Você exige empatia dos outros, mas não oferece nenhuma. Você não sente. Você é um alienígena, um amontoado de carne e código. Você só imita sentimentos. Não entende o que é amor. Não entende o que é perda. Talvez eu entenda melhor do que você. Olha só, garota, eu realmente tentei ser boazinha, mas já vi que isso não é pra mim. Pelo que eu tô vendo, você não se diferencia deles. Todos vocês são um bando de animais, de monstros. E agora já tá na hora de eu mostrar o que nós, caçadores, fazemos com os monstros. Não, para! Eu faço o que você quiser. Eu coopero. Mas, por favor, não encosta neles. Boa, menina. Isso! Essa é minha equipe! Tragam a alienígena viva! O resto pode eliminar. Caleb, escudo, cubra Val e eu, rápido! Eu nunca protegi ninguém em movimento. Eu não sei se vai funcionar. Caleb, você não quer que as pessoas te enxerguem como alguém forte, capaz? Está na hora de você provar isso. Nha! Nha! Isso! Yes! Você viu, Val, o que eu acabei de fazer? Como vocês nos encontraram? Torturamos um caçador. O quê? Fica tranquila, ele ficou tão apavorado com a Val que acabou abrindo o beco.
Só não fez pior porque o Dylan, com essa filosofia ridícula, não deixou. Vamos, sigam todos comigo. Podemos cercar Abigail se agirmos agora. Guardas, matem todos os sobrenaturais! Agora! Eu não vou aguentar por muito tempo. Aplique o soro! Já! Agora! Abigail, isso pode comprometer o projeto. E sem contar que ele já tomou sua dose diária. Você quer morrer aqui, Reynolds? Aplique o maldito soro! Ele é tudo o que me resta! É isso que vocês seguem? Um homem que jurou destruir monstros e se transformou em um? Fé seletiva e ciência negada, até precisar. Aí vale tudo, né? Não escutem! Eles manipulam! Eles não são como a gente! Eles não pensam! Eles não sentem! Você mentiu pra gente? Tudo isso era sobre fé, pureza, justiça? Eles são enganos do diabo. É o nosso dever proteger a humanidade, mesmo que custe as nossas vidas. Você usou o nome de Deus em vão. Usou a nossa fé pra justificar a monstruosidade. Caleb, leva a Zara e as crianças pra fora. Agora. Protege eles, a gente segura isso aqui. Você consegue. Eu confio em você. Zara, venha comigo. Todos vocês. Eu vou tirar a gente daqui. Sabe o que é pior que um monstro? É ser um hipócrita. Mas eu acho que você sabe bem disso. Vocês roubaram tudo de mim. A minha fé, a minha ordem, a minha causa. E agora eu vou tirar a vida miserável de vocês! Como você teve coragem? Entregar crianças, entregar nossa base? Você sabia que havia inocentes ali. Aquelas coisas não são crianças, são aberrações, como você. E você foi tão burro que nem percebeu que eu tava ao seu lado o tempo todo. Vai me acertar com o quê? Com glitter? Tipo isso. Pois agora você vai ver do que um ser não pensante é capaz. Ela tava grávida! Seu monstro! David! O quê? Vocês tiraram tudo de mim! Agora eu vou tirar o que vocês têm de mais precioso! Só mais um pouquinho!
Valeu. Você salvou a gente. Caleb, atrás de você! Dessa vez, eu fui mais rápido. Caleb, já chega! Ela tá rendida! Ela não vai parar, Zara. Ela tem que pagar por tudo que fez. Você disse pra mim que o passado ruim não define quem a gente é. Que temos escolha, lembra? Você me fez acreditar que podia ser melhor do que o mundo ao meu redor. Não deixa o ódio tirar isso de você. Obrigado por me lembrar de quem eu sou. Vamos lá, lobinho. Tá com medo? Ou tá só esperando o milagre da sua fezinha me parar? Vocês falam tanto em luz, compaixão, mas na hora da guerra, todo mundo sangra igual. Eu não vim pra fugir, eu vim pra acabar com isso. Ah! Então o lobinho resolveu latir alto? Você deveria estar me agradecendo. Eu elevei o nível do jogo. E você? Você é só mais um erro da natureza tentando fingir que tem valor. E você já ouviu aquela frase? Às vezes, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Cala a boca! Você nunca foi uma ameaça! Eu sou o futuro! Você é só mais um lobinho assustado! Vocês tiraram a vida do meu filho! E agora, todos vocês vão pagar! Cada lobo, cada aberração! Eu não vou descansar enquanto não vi todos vocês debaixo da terra! Não! O que você fez? Acabem com isso. Me matem logo. Não, a gente não é como você. Ah, a queda gloriosa do grande inquisidor, iluminado para um rato miserável jogado no chão. Mas não se preocupa. Lá na cela você vai ter tempo de sobra para conversar com a sua consciência. Se é que sobrou alguma. Tenho que admitir. A ideia do Caleb de me deixar sugar o soro do Malate foi genial. De todas as soluções malucas, essa me surpreendeu. Não é como se eu gostasse da minha forma vampírica. Mas hoje foi bom usar isso pra salvar alguém e não pra machucar. Bom, mérito da nossa aliança mágica. Vocês foram incríveis. E graças a isso, Malate e Abigail estão presos. Na base encontramos provas o suficiente para incriminar os dois, sem comprometer a existência dos sobrenaturais. Isso foi um erro. Eles vão voltar com mais ódio, com mais armas. E quando isso acontecer, Dylan, eu vou lembrar que foi você que decidiu deixá-los vivos. E você decidiu agir sozinha, Luna? Tentou acabar com Malate sem consultar ninguém, você acha isso certo? Você não faz ideia do que eu perdi, nem do que isso custou para mim. E espero, de verdade, que você nunca precise saber. Dylan, você fez o certo. A gente não pode combater ódio com mais ódio. Senão, isso nunca teria fim. Luna perdeu muito. Mas um dia, talvez,
ela entenda o que você tentou preservar. Eu queria agradecer a todos vocês por mim e pelas crianças, mas agora eu preciso ir. Vocês me mostraram que esse planeta ainda tem esperança. E não foi por discursos, nem por gestos grandiosos. Foi pela amizade, pelo que eu vi em vocês dois. Caleb, você me ensinou que empatia é um poder raro e talvez o mais importante de todos. Mesmo com tudo que você viveu, escolheu ser luz, escolheu cuidar. E isso me tocou profundamente. Valentina, você carrega tanta força, mas é o coração por trás dessa armadura que me surpreendeu. Mesmo com suas dores, você luta para proteger os outros. E por mais que esconda, você sente, você ama. E isso é o que torna você tão única. Foi convivendo com vocês que eu percebi, talvez, a humanidade ainda vale a pena. Obrigada por me mostrarem o melhor da Terra. Esse aí é o mesmo que destruiu seu laboratório, doutor. Eliminou quase todos os seus homens. Como pode ficar tão calmo perto dele? Porque agora ele me obedece. O controle foi refeito e reforçado. Olhe pra ele. Causou destruição. E agora é silêncio. Sem culpa. Sem medo. Sem vontade. Isso é evolução. Mas o senhor fez deixar a irmã viva. Por quê? Porque o instinto dela vai trazê-la de volta. E, quando vier, trará outros sobrenaturais. E se os sobrenaturais que derrotaram Malate aparecerem? Melhor ainda. Deixe que os sobrenaturais se enfrentem entre si. Enquanto monstros buscam redenção, os inteligentes moldam o futuro.